Com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus, eu quero saudar cada um de vocês, amados irmãos e saudosos irmãos, com muita vontade de vê-los, com muita vontade de abraçá-los, de estar juntos, de juntos podermos celebrar ao nosso Deus. Mas podemos nos reunir assim, podemos nos reunir com o nosso coração, com as nossas lembranças, com o nosso desejo, o desejo de estarmos juntos, juntos do Senhor e juntos uns com os outros, cantando louvores ao Senhor, bendizendo o seu santo nome. Queremos fazer isso essa noite, cantar louvores ao Senhor e ser edificados pela palavra do Senhor. Para essa noite eu convidei um amigo muito especial, conhecido por grandes partes da igreja, pastor Klaus, que hoje trabalha no seminário e que tem um grande ministério no Brasil e fora do Brasil também, com a paternidade, falando a respeito da necessidade que todo ser humano precisa de um pai. Tanto do Pai Celestial também como do papel do pai dentro do lar. E ele vai trazer então uma palavra para nossa edificação. Mas eu também tenho a alegria de ter vários irmãos cantando dentro dos seus lares para trazer edificação para esse momento de inspiração para os nossos corações. Queria orar com você no início deste culto. Meu Pai querido, eu e os meus irmãos, nós queremos prestar este culto ao Senhor de todo o nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa devoção, aceita, Senhor, o nosso coração, aceita, Senhor, a nossa entrega, a nossa renúncia. Nós estamos perante o Senhor para dizer que nós te amamos e nós confiamos no Senhor e nós esperamos no Senhor e nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Apesar da dor, apesar da apreensão, nós também temos muitos motivos de gratidão e de esperança no Senhor e nós te louvamos e queremos fazer isso através deste culto. Aceita, pois, Senhor, a nossa adoração, nós te pedimos em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Espero que esse tempo seja um tempo de grande edificação para a sua vida também. Fica com Deus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus, que privilégio, pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu
teu perdão encontro paz. Amém. Esse é o nosso Senhor que nos conduz pelas batalhas e podemos viver rompendo em fé. A palavra do Senhor nos diz isso, né? Que o justo viverá de fé em fé. E é assim que nós vivemos, e é assim que nós cremos. Não olhamos para as circunstâncias, mas olhamos para o nosso Senhor. Vamos manter os nossos olhos fitos no Senhor Jesus, na cruz de Cristo, naquele que é o nosso Salvador, o nosso benfeitor. Amém?
Que lembremos sempre do amor do nosso Deus, que esse amor está presente em todas as situações e que o amor dele é real. É real em mim, real em você, real em nós. Mesmo que eu quisesse negar, ainda que tentasse esconder, o seu amor, Senhor, se fez real em mim. Não quero e nem posso isso mudar. Não esqueço o que fez por mim, entregando sua vida em meu lugar. Nunca ninguém, Senhor, me amou de modo assim. Eu descobri, ao seu lado é meu lugar. É por isso que não calo a minha voz. É por isso que eu canto essa canção e te faço aqui juras de amor. É por isso que não calo a minha voz. É por isso que eu canto essa canção e te faço aqui juras de amor, pois bem antes conquistou meu coração. Não esqueço o que fez por mim, entregando sua vida em meu lugar. Nunca ninguém, Senhor, me amou de modo assim. Eu descobri, ao seu lado é meu lugar. É por isso que não calo a minha voz. É por isso que eu canto essa canção e te faço aqui juras de amor. É por isso que não calo a minha voz. É por isso que eu canto essa canção e te faço aqui juras de amor, pois bem antes conquistou meu coração. Ao seu lado é meu lugar. Olá, irmãos, tudo bem? É uma alegria poder me dirigir a todos vocês agora e dizer para vocês que eu também estou bem, eu estou recuperado. Os irmãos souberam dessa situação que eu passei, e minha família também. Aqui com todos pegamos a Covid, mas graças a Deus estamos todos bem, estamos recuperados, estamos curados e somos gratos ao Senhor por essa bênção, por esse livramento. E também quero aqui agradecer a todos os irmãos pelas orações que destinaram a nós, pelas orações feitas por nossa família. E quero dizer que de fato o Senhor mais uma vez se mostrou fiel, como sempre tem se mostrado, como sempre faz conosco, e mais uma vez demonstrou sua misericórdia, demonstrou sua preocupação conosco, seu zelo para com nossas vidas, e hoje podemos estar aqui conversando com os irmãos bem, nós estamos já praticamente com as atividades retomadas,
e graças a Deus podemos até louvar o Senhor cantando, e por isso, mais uma vez, quero agradecer aos irmãos, tá? Pelo carinho, pelo amor, pela oração, pelas orações que foram feitas a nosso favor. E quero incentivar os irmãos a continuar orando pelos nossos irmãos também que continuam em lutas com essa enfermidade, já agradecendo também pelas orações respondidas pelos demais irmãos que foram curados. Delvita está de volta, né, em casa. Agradecemos pela vida da Flávia também, pela vida do Ricardo, que teve uma situação bem mais grave, mas que também o Senhor recuperou. Parece que os Ricardos da igreja, parece que todos foram afetados, né? Então, o Ricardo da Alice também, temos orado, e enfim, né, a família do Ronaldo, a Ivone colocou também alguns pedidos, então o grupo de intercessão está funcionando. Então eu quero incentivar os irmãos que continuem orando mesmo, porque de fato, conforme diz Tiago 5, verso 16, Tiago diz lá: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Portanto, permaneçamos e perseveremos, né, em oração, para que possamos juntos passar por esse momento de tribulação, momento de luta, mas também de muito aprendizado, momento de reflexão em que estamos aí depositando, né, a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa fé, a nossa vida nas mãos do Senhor. Que o Senhor então abençoe os irmãos. Amém. Desprezado foi o verbo por aqueles que criou, não obstante as nossas dores, ele foi quem as levou. Foi por esse sofrimento que alcançamos nós a paz. Sua morte no Calvário para nós a vida traz. Venham todos escutar salvação, Deus quer vos dar. Entregando o Filho amado, Deus mostrou no seu amor seu propósito benigno de salvar o pecador. Ele foi desamparado para termos proteção, e por nós se fez pecado para dar-nos retidão. Sim, do seu querido Filho, Deus o rosto desviou. Nessa ocasião solene, quando Cristo nos salvou. Venham todos escutar salvação, Deus quer vos dar. Entregando o Filho amado, Deus mostrou o seu amor, seu propósito benigno de salvar o pecador. Para nós tem começado novo refulgente dia, em lugar de triste choro desfrutamos a alegria e provamos hoje as bênçãos desse lar além nos céus, onde moraremos juntos com Jesus e nosso Deus. Venham todos escutar salvação, Deus quer vos dar. Entregando o Filho amado, Deus mostrou-nos seu amor, seu propósito benigno de salvar o pecador. Provações de toda sorte não nos devem assustar, nem apertos, nem perigos nós
nossa fé prejudicar, pois que Deus tem prometido o seu povo proteger. Por aquele que nos ama, sempre havemos de vencer. Venham todos escutar, salvação Deus quer vos dar. Entregando o Filho amado, Deus mostrou no seu amor seu propósito benigno de salvar o pecador. Amém. Ele é o Deus que fez a terra, todos os céus e mares, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem e neste universo tem todo o poder. Eu sei que dele a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, incendeia, faz ruir muralhas e dá força aos fracos e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente e ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda eternidade Ele é Senhor, é soberano. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que esse Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos com uma palavra, faz calar o mar. Ele é o Deus que faz da água vinho e seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que aleijados possam sim andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte por sua cruz, me deu vitórias. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, que tem sido maravilhoso, tem sido Deus fiel, e temos inúmeros motivos para cantar louvores, bendizer o nosso Deus. Em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo fala, a partir do versículo 2, ele fala o seguinte: que a sua graça e a sua paz estejam com vocês, a graça do Senhor Jesus, né? Enviadas por Deus, nosso Pai, e por Jesus Cristo, nosso Senhor. Como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu por pertencermos a Cristo. Amém? Versículo 18 fala: oro para que seus corações sejam inundados de luz, a fim de que vocês possam conhecer a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança que Ele prometeu ao seu povo. Amém? Louvado seja esse nosso Deus, que é um Deus da maravilhosa graça, é um Deus que dia após dia nos ilumina com a sua presença, Ele nos revela a si mesmo e nos faz viver essa vida de riquezas, de bênçãos que Ele tem para nós, como seu povo. O Senhor nos escolheu, nos predestinou para sermos o seu povo, povo santo. Que Ele assim nos
nos faça, que Ele nos santifique na sua palavra e nos abençoe a cada dia. Vamos louvar? Hein? Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Aleluia, santo é o nosso Deus. E essa é a maravilhosa graça que nos alcançou e nos alcança dia após dia, diariamente. E vivemos nessa graça do Senhor. Amém? Quando tudo em mim era incerto e os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração num Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois um milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça,
quando tudo em mim era incerto e os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração. Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim, eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia, esse é nosso Deus Todo-Poderoso, que nos guarda até o dia final, amém? Ele nos aperfeiçoa, Ele nos molda em suas mãos, como vasos na mão do oleiro. Aleluia. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser.
mim vaso novo, com coração novo, um vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe um perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo, tu és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Olá, meus irmãos da Igreja Cristã Evangélica do Núcleo Bandeirantes, graça e paz. Eu sou o pastor Klaus Oliveira, hoje eu tenho servido como vice-reitor aqui no CTCEB e também sou líder no Brasil e nos países que falam a língua portuguesa do movimento O Mundo Precisa de um Pai. Quero agradecer ao pastor Aguinaldo e os irmãos pelo convite de compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com vocês. É claro que eu sei que você também preferiria de estarmos naquele retiro de casais super legal ou até mesmo aí presencial na igreja, mas eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração nesse tempo, mesmo à distância, e há de falar com você nessa noite também. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre identidade. Eu sou o líder do movimento, então eu vou falar algumas coisas também na área de paternidade e espero que isso sirva muito para enriquecer a sua família, a sua vida e o seu relacionamento com o Senhor. Que Deus abençoe então a exposição da sua palavra. Nossa mensagem é a identidade validada. Nós vamos olhar um texto da palavra do Senhor onde Deus faz algo incrível. Hoje nós vivemos numa sociedade de filhos órfãos. Esse é o tema do livro do Sérgio Sinai, um argentino, e talvez você possa brincar aí com seus amigos argentinos, dizendo para ele, pode vir alguma coisa boa da Argentina? Sim, pode. Sérgio Sinai é um pesquisador, um cara muito joia, que escreveu um livro fascinante falando sobre a questão da identidade e como ela impacta a sociedade quando um pai é ausente. No movimento O Mundo Precisa de um Pai, a gente trabalha muitas estatísticas, muitas pesquisas. Você pode saber sobre mais aí na nossa rede social, Facebook, Instagram, Spotify, com o título Mundo Precisa de um Pai, ou no nosso canal aí do YouTube também. Nós temos muitas estatísticas, muitas pesquisas, mas quero trazer rapidamente algumas coisas para você, mostrando que a questão da crise de identidade ela tem um amparo direto na questão da orfandade e da ausência de um pai no lar. Por exemplo, 63% dos suicídios ocorrem no lar onde não tem a figura paterna. 80% dos estupradores vieram de um lar sem pai. 70% dos jovens que estão numa casa de recuperação, seja de droga ou álcool, vieram de um lar sem pai. 32% das crianças em todo o mundo não vivem com seus pais biológicos. No Brasil, no censo do IBGE de 2010, ele apontou que existia no Brasil 5,5 milhões de crianças que não tinham o nome do seu pai na certidão de nascimento. Nós temos hoje 15,5% de famílias
formadas por mães solteiras, famílias monoparentais. Esse número chega perto de 28 milhões. Para você ter uma ideia disso, há 6,6 milhões de jovens entre 18 e 24 anos são chamados da geração NEM. Eles nem trabalham e nem estudam. Todas essas estatísticas mostram o impacto social que todo esse movimento da ausência paterna tem gerado no Brasil e no mundo. São milhares e milhares de pessoas que têm uma trinca na sua identidade e quando elas não têm uma identidade bem definida, o movimento dela na sociedade, o movimento dela nas famílias, o movimento de criar filhos, tudo isso sofre uma alteração. São jovens sem noção de quem eles são pessoas inseguras, muitas vezes flertando com o mundo, com as ambições, com os brilhos lá de fora, que dizem para ele quem eles devem ser e como devem ser o caminho dele na sociedade. Entre tantas as esferas que a gente estuda no movimento, a gente fala muito que um pai precisa afirmar a identidade do seu filho e que quando ele faz isso, ele gera segurança emocional. Nós estamos hoje, vivemos esse absurdo de pessoas sofrendo com crise de identidade. Há várias patologias associadas a isso, chamado de transtorno de identidade. E a ausência de um pai está inserida no centro de todos esses males. Tudo é afetado pela tragédia ou pela fragilidade na identidade. Nós vamos olhar então um texto incrível das Escrituras, onde Deus rompe o silêncio do céu e ele fala claramente, audivelmente com o seu Filho Jesus, e isso é impactante. O texto está em Mateus capítulo 3, verso 17, é o texto do batismo de Jesus. Ele diz assim: E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa é a primeira de 3 vezes no Novo Testamento onde Deus rompe o silêncio do céu para falar com Jesus. Deus, ele abre os céus, Deus fala audivelmente e todas as pessoas presentes ouvem a voz desse Senhor. Ele faz isso aqui no batismo, ele faz isso em João 12, 28, quando os gregos estão convidando Jesus para conversar com ele. Ele faz também em Mateus 17, 5, no Monte da Transfiguração. Esses 3 momentos na história do Novo Testamento é algo impressionante. Deus rompe o silêncio do céu para falar diretamente com o seu Filho. Nesse movimento de Deus abrir o céu, ele poderia falar qualquer coisa, afinal de contas ele é Deus e ele fala o que ele quer. Ele poderia dar ordem, ele poderia restituir mandamento, ele poderia obrigar as pessoas a ir a um determinado sentido, mas ele prefere, ao romper o silêncio do céu, a fazer algo incrível, maravilhoso, impactante. Ele prefere afirmar a identidade do seu Filho. Ele volta-se para Jesus e fala diretamente com ele. Com aquele homem molhado saindo das águas do Jordão, ele fala claramente. O contexto imediato aqui do texto do batismo é impressionante, porque no verso 2 do capítulo 3, João Batista está falando sobre a proximidade do reino dos céus. Depois ele faz menção de que viria outra pessoa que era muito maior do que ele, que vem depois dele, mas já existia antes dele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, como ele fala no verso 11. Então, o que nós estamos vendo aqui é Jesus saindo da água, o próprio Deus que se encarrega de falar claramente com o seu Filho, dizendo: Este aqui, que está molhado aqui nas margens do Jordão, é o cumprimento de Gênesis 3,15, quando Deus disse à mulher: o seu descendente esmagará a cabeça da serpente. Deus está num ato único, num ato exclusivo, num ato fabuloso, falando diretamente com seu Filho e vinculando todo o seu plano de redenção nessa fala, firmando a identidade do seu Filho. São 3 incríveis acontecimentos que nós temos aqui no batismo de Jesus.
O céu se abre, o Espírito de Deus descendo e uma voz é ouvida. Toda a Trindade está reunida aqui nesse evento. É incrível isso. Nós temos o Pai falando, a pessoa ou a imagem do Espírito Santo descendo e o Filho ouvindo. E quando Deus então vai romper o silêncio, ele fala sobre amor e sobre a identidade desse Filho. É muito interessante uma questão aqui. O Novo Testamento, ele é repleto de escribas e fariseus e mestres da lei. Na paginazinha aí, antes de Mateus da sua Bíblia, tem uma página branca escrita Novo Testamento. Essa página aí, os estudiosos dizem que ela tem mais ou menos 400 anos. Então a ideia que muitos falam é que é 400 anos de silêncio, onde Deus não falava mais com o seu povo. Não diretamente. Então, tudo o que o Novo Testamento tem de ensinamento da parte de Deus, alguns dizem que era como que o eco da voz de Deus. Era como se Deus tivesse uma hora falado e agora os mestres da lei ecoavam a voz de Deus para o povo. Então Deus aqui está mudando todo o processo. Ele está rompendo um sistema, rompendo um ciclo e operando um milagre que vai além de abrir os céus, além de mostrar algo descendo, além de se ouvir uma voz, mas ele está inaugurando um novo tempo, uma nova ordem. Deus está afirmando a identidade do seu Filho do mesmo jeito que ele faz em Mateus 17,5. Só que lá em Mateus 17,5, ao final da frase, ele acrescenta: a ele ouvi. Você lembra desse texto da Transfiguração? Estavam ali alguns discípulos com Jesus e de repente aparece diante deles Jesus, está ali na frente, Moisés e Elias. E então uma nuvem baixa e dessa nuvem sai uma voz que repete essa mesma frase que diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas lá é acrescida o restantezinho da frase dizendo: a ele ouvi. E de repente some Moisés, some Elias, a prefiguração da lei, a prefiguração do profeta e somente Jesus fica diante deles. Uma mensagem clara da parte de Deus que esse Filho amado é então a expressão exata de tudo o que a lei indicava, de tudo o que os profetas indicavam. Mas aqui, no texto que nós estamos refletindo, Deus está dando as respostas que se viriam no decorrer do ministério de Jesus. Até aqui, principalmente segundo o relato de Lucas, Jesus não iniciou publicamente o seu ministério de ensino, porque o texto de Lucas mostra que após o batismo, ele vai à sinagoga, toma o livro de Isaías e então inaugura-se o ministério dele público. Mas Deus está respondendo às perguntas que os discípulos iam fazer. Em Lucas 4,41, a gente lê os discípulos fazendo uma pergunta: quem é este que até o vento e os mares lhes obedece? Deus já está respondendo: esse é meu filho. Pelos mestres da lei, em Lucas 7,49, eles disseram: quem é este que até pecados perdoas? Deus já está respondendo aqui: esse aí é meu filho. E pelo povo, em Lucas 9,18, quando Jesus está sondando o coração dos discípulos, o povo estava dizendo, Jesus fala: quem o povo está dizendo que eu sou? Então os próprios discípulos deveriam lembrar desse texto aqui, onde o próprio Deus afirma quem é Jesus. Essa afirmação de filho amado liga todo o Antigo Testamento com o Novo Testamento como uma costura com fio de ouro. O nascido da Virgem finalmente é manifesto no mundo de forma clara, visível e audível. Deus afirmou a identidade de Jesus para não deixar nenhuma dúvida. Ele não é só um profeta. Ele é aquele a quem os profetas apontaram. Ele é mais do que um profeta. Ele não é só um sacerdote. Ele é aquele que o sacerdócio apontava. Ele é muito mais do que um sacerdote. Ele não é um médico. Ele é aquele capaz de abrir os olhos de um cego. Ele não é um milagreiro. Ele é o próprio milagre de restauração da humanidade. Tudo isso está acontecendo aqui nessa simples frase: este é o meu filho amado.
Com essa afirmação, o Pai identifica Jesus como seu filho de uma maneira jamais ouvida antes. Jesus, ele reforça essa identidade dele quando ele diz em João 12:45, quem vê a mim, vê ao Pai que me enviou. Ou em João 10:30, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Para nós, essa identidade de Jesus é a base da nossa fé. Cremos piamente que ele é o Deus encarnado, a essência do Pai. Cremos piamente que a identidade de Jesus, ela é marcante e impressionante e o diferencia de todos os seres humanos. Deus poderia ter falado qualquer coisa, mas ele rompe o silêncio do céu e fala diretamente com seu filho, firmando a identidade dele. Este homem molhado na beirada do Jordão, é meu filho. Isso é muito importante. Na sequência do batismo, nós entramos no capítulo 4, e se a sua Bíblia aí é igual à minha, e eu sei que é, diz o seguinte, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós não sabemos quanto tempo existe entre o batismo e o deserto, mas não importa quanto tempo, a ideia do texto bíblico é que numa sequência de acontecimentos importantes, nós temos o batismo e na sequência o deserto. Então o diabo, o cão, ele fala 3 vezes aqui na tentação. 3 vezes ou 3 incitações malignas ele solta sobre Jesus, que já está ali há 40 dias em jejum. E das 3 vezes que ele fala, 2 vezes ele faz uma incitação sobre identidade. Das 3 vezes que o diabo vai tentar, ele inicia a sua tentação tentando trincar a segurança do próprio Jesus quanto à sua identidade. Tanto no verso 4 quanto no verso 6, o diabo diz, se és filho de Deus. Pegou a ideia de que é tipo uma serpente falando? Espero que sim. 2 vezes o diabo, ao iniciar a sua fala, ele diz, se és filho de Deus. Depois ele diz, se és filho de Deus. 2 vezes ele incita malignamente uma dúvida sobre a identidade de Jesus. Na primeira vez que ele faz isso, no verso 4, Jesus responde com Deuteronômio 8:3. Ele diz, o que diz lá em Deuteronômio, não só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Está certo que Jesus está remontando aqui tudo o que Deus falou no Antigo Testamento. Mas o contexto imediato nos leva a crer que aquilo que ecoava na mente e no coração de Jesus, ali, naquela hora, também era a frase que Deus tinha acabado de falar. A última palavra que saiu da boca do Senhor foi, tu és meu filho amado. Então isso estava impregnado da mente de Cristo. O que ele tinha acabado de falar firmava a identidade dele. Por isso ele diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo, incitando uma dúvida sobre identidade, oferece a ele um caminho fácil. Transforme essas pedras em pães. E Jesus fala, o quê? Eu tenho segurança de quem eu sou, porque o Pai falou claramente comigo, eu sou o filho dele, eu não preciso provar nada. Na segunda vez que o diabo faz a incitação sobre identidade, Jesus responde com Deuteronômio 6,16. Ele diz, não tentarás o Senhor teu Deus, deixando claro que ele não estava ali ao seu bel prazer, ou para fazer a sua própria vontade. Ele não estava ali para seguir a ideia do diabo, a ideia da sociedade, a ideia de alguém, mas sim para cumprir o plano do Pai perfeito que afirmou a identidade dele. Uma identidade bem definida nos livra de desvio e nos fortalece nas horas de tentação. Uma identidade bem definida nos livra das fraquezas e nos fortalece para enfrentarmos tentações.
Muitos estão se desviando porque a sua identidade não está clara. Muitos seguem o curso, a cultura da sociedade, porque a sua identidade não está bem definida. Alguns relatos que nós temos no movimento Mundo Precisa de um Pai, principalmente de jovens que estão aí de 18 a 25 anos, que não foram afirmados na sua identidade pelo seu pai, eles dizem que se sentem inseguros quanto a quem eles de fato são, se sentem incertos sobre o papel deles no mundo e se sentem indecisos quanto ao que devem desempenhar socialmente. A crise de identidade gera uma crise de ser, de fazer e de propósito. A aplicação para nós também temos uma identidade firmada no alto. Nós somos chamados de filhos de Deus. João 1,12 diz: os que creem em seu nome têm esse privilégio de serem chamados filhos de Deus. A nossa identidade precisa ser alinhada no céu. Não naquilo que nós pensamos sobre nós, nem naquilo que a sociedade diz sobre nós, nem naquilo que talvez os nossos pais falaram ou deixaram de falar, que nos coloca aquém do plano de Deus. A minha vida, a sua vida, precisa estar alinhada na identidade que vem do alto. João 1,12, ele diz: somos filhos dele. 1 Coríntios 6, 11 diz: somos lavados no sangue do Cordeiro, perdoados. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdotes, e tantos outros textos que falam nas Escrituras que a nossa identidade precisa ser vinculada naquilo que Deus diz na sua palavra. Alinhe quem você é de acordo com aquilo que Deus fala nas Escrituras. Tenha a sua identidade firmada no alto. Nós estamos vivendo uma crise de identidade, de pessoas dentro e fora da igreja que não sabem quem são. Então, qualquer vento é uma grande tempestade, qualquer dor é uma grande dor, qualquer luta é um desespero, porque ele não tem uma base firme de identidade. Por favor, pare um pouco e pense. A sua identidade é validada do alto. Talvez você cresceu num ambiente extremamente hostil, que te humilhou, que falou coisas horríveis sobre você e você acreditou nessas mentiras. Você precisa abandonar isso e firmar a sua identidade no alto. O que você é determinado pelo que Deus fala e não pelo que você pensa e não pelo que falaram sobre você e muito menos sobre aquilo que o diabo incita e sussurra no seu ouvido. Firme a sua identidade no que Deus diz na sua palavra. Ele rompeu o silêncio do céu e disse: tu és meu filho amado. É muito interessante que Deus podia parar aí. Ele podia ter falado só: você é meu filho. Mas ele diz: você é amado em quem me comprazo. A essência do ser de Deus, que é amor, como diz lá em 1 João 4,8, é manifestada em palavras audíveis a todos os que estão presentes. O amor de Deus é incondicional, é de mão única, ele não espera retorno, o amor de Deus é sem expectativa. Até aqui, Jesus não tinha feito nenhum milagre, ele não curou ninguém, ele não andou sobre as águas, ele não deu grandes ensinos, apenas o relato de Lucas capítulo 2, quando ele era criança e ele está ensinando os mestres da lei, a gente tem apontado. Ele não fez grandes coisas que a gente poderia dizer: o pai o ama porque olha o que ele fez, ele abriu os olhos de um cego. Também eu amaria meu filho se ele fizesse isso. Uau, veja o que ele fez, um paralítico agora está andando por causa dele. Uau, eu amo meu filho. Mesmo que ele tivesse feito alguma coisa que merecesse o elogio da parte do pai, que não é o caso aqui, Jesus até então, ele se esvaziou, como diz Filipenses 2,7, ele nasce, ele cresce, ele espera a plenitude dos tempos, ele é submisso em todo o plano, inclusive se submete a ser batizado por João Batista no verso 16, ele está totalmente envolvido nessa esfera de obediência e amor, mas o amor de Deus
não é revelado a ele porque ele fez alguma coisa. O amor de Deus é incondicional. Deus não nos ama baseado em performance. Deus não refletiu ou expressou o seu amor por Jesus baseado na performance que Jesus teria. Ele, antes de qualquer performance, afirma que o ama, afirma que tem prazer nele. Deus continua fazendo isso com toda a humanidade. Eu tenho dito aqui nas nossas aulas que até um ateu é ateu graças a Deus, porque Deus não o trata segundo os seus pensamentos, mas sim de acordo com o seu amor incondicional. Deus declarou que ele era amado e que nele tinha prazer antes mesmo dele desempenhar qualquer função. Na lógica, como eu disse, após o batismo, Jesus então, em Lucas 4,17, vai à sinagoga, toma o livro de Isaías e começa a ler, e dizendo, olha, agora está iniciado um novo tempo. O amor de Deus é incondicional, ele não está esperando que a gente faça alguma coisa para ser mais amado por ele. Deus expressa em sua palavra, em vários textos, vou citar só alguns aqui, o amor dele por nós. João 3,16 é o clássico texto sobre isso. Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho. Romanos 5,8, ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Lucas 15, ele tem ali a imagem desse pai que ama os seus filhos e os convida para a festa, tanto que foi embora longe e distante, quanto aquele que estava ali dentro da casa e também se recusava a entrar na festa. O pai continua a convidar os seus filhos. Esse é o Deus que nós compreendemos nas Escrituras, um Deus que ama incondicionalmente e não baseado em performance. Efésios 2,5 diz que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. O que se esperar de um morto? Qual performance nós podemos esperar de um morto? No máximo que ele fique quieto para não assustar todo mundo no velório, não é verdade? Nós não podemos esperar nada de um morto, mas ele nos deu vida estando nós mortos. Ele é o Deus que continua dizendo, nem eu te condeno, vai e não peques mais, como falou em João 8,11. Um pai deve promover uma identidade que gera segurança emocional. É isso que nós ensinamos no nosso treinamento do Movimento O Mundo Precisa de um Pai. E é isso que nós vemos aqui nas Escrituras. Deus refletindo o seu amor ao seu filho antes de qualquer desempenho. Não acredite que Deus vai te amar mais porque você leu a Bíblia hoje. Não acredite que Deus vai te amar mais porque você está aguentando ouvir essa mensagem. Não vai. Deus, ele não está somando os nossos créditos, ele não está olhando a nossa performance e baseando o amor dele em cima daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Ele simplesmente ama. Obviamente que impactados por esse amor, nós vamos lutar por toda a nossa vida por agradar o nosso Pai. Então nós não somos como outras religiões, por exemplo, uma que eu participei, não queria mencionar aqui exatamente o nome dela, mas você vai entender. Em outra religião da qual eu fui antes de me converter, nós tínhamos que fazer boas obras para ganhar o céu. Fazer boas obras para então ser aceitos, evoluir. No cristianismo é completamente diferente, porque nós recebemos o céu, nós recebemos o amor, nós recebemos o perdão na pessoa de Cristo, então nós fazemos boas obras. Nós não estamos aqui para conquistar o amor do nosso Pai. O amor dele é pela graça e já chegou em nossas vidas. Então a gente se movimenta na vida, firmado na identidade que ele fala em sua palavra, uma identidade firmada do alto para nós. E então o movimento nosso na vida, na sociedade, é todo ele embasado e constrangido e motivado por esse amor. Deus não nos ama por performance. O amor que é baseado por performance não é amor, é egoísmo. Milhares de lares são destruídos por causa disso. Porque pais inseguros, frágeis,
machucados, estão lidando com os seus filhos, amando-os por performance. Pais que são mais meninos, batendo a porta do quarto dos seus filhos e dizendo: não falo mais com você porque você fez tal coisa. Isso é um absurdo e não reflete a paternidade de Deus. A paternidade de Deus mostra um amor incondicional. Dentro das nossas casas, os nossos filhos podem ter dúvidas se nós vamos brigar ou não, mas nunca podem ter dúvidas se nós vamos deixar de amar ou se vamos continuar amando eles. O amor não é um empréstimo, é uma doação. Quando Deus rompe o silêncio do céu, Ele afirma a identidade, dizendo: esse aí não é um qualquer, esse é o meu filho. E fora isso, ou além disso, Ele é amado e tem o prazer, antes mesmo dele desempenhar qualquer papel. Relatos de filhos que crescem distante dessa relação paternal saudável, eles disseram nas nossas pesquisas que eles crescem e não têm certeza se as pessoas vão realmente aceitá-los. Não têm segurança quanto às suas reais habilidades. Eles sofrem constantemente com peso de culpa e não se sentem que foram realmente amados, porque um amor que é baseado em performance, na verdade, é puro egoísmo. Em todos os lugares do mundo, existe um pouco de expectativa de performance dentro do amor. Então, quando você vai para uma relação de trabalho, você vai para o trabalho e então o seu chefe, ele te ama de acordo com o relatório. E isso é fato, com a sua performance. Ali ele é baseado em performance. Você vai para a escola e a professora te ama baseado na nota, no quanto você está se empenhando. Talvez até mesmo dentro da igreja a gente pode dizer isso, que alguns líderes amam mais algumas ovelhinhas do que outras, porque elas têm algum benefício, ou trabalham um pouco mais do que as outras. Mas dentro de casa não pode acontecer isso. O amor dentro de casa precisa ser incondicional, refletindo a paternidade de Deus como nós vimos aqui. O amor é um ato de doação, não é um empréstimo. Portanto, a identidade de Jesus, ela foi validada pelo próprio Deus, ela foi expressa aqui, revelando que nas Escrituras ele de fato é tudo aquilo que Deus tinha falado no Antigo Testamento. A identidade dele, firmada ali, claramente expressa ali, deu a ele, inclusive, segurança para ele continuar fazendo o que ele tinha que fazer. Certamente ele, sendo Deus, sabia de tudo isso e não precisava talvez nem de uma confirmação audível, mas nós precisávamos. O povo ao redor precisava, João Batista precisava, e Deus se encarregou de fazer isso. Responder às perguntas que iam ser feitas sobre quem é aquele homem. Aquele homem era o Filho unigênito do Pai, amado, do qual Deus tinha prazer antes mesmo de ele executar qualquer tarefa. A nossa vida também deve se basear e se mover segundo essa identidade que foi recriada em Cristo. Nós somos nova criatura e recriados em Cristo temos uma nova identidade. Nós somos nascidos do céu. E uma das coisas que eu falo aqui nas nossas aulas aqui no CTSEB é que nós precisamos, numa imagem simplista, ser como árvores que têm as nossas raízes no céu e nós damos frutos na terra. Porque muitas pessoas querem ser cristãs com raízes firmes nessa terra aqui e querendo dar algum fruto no céu para agradar a Deus ou fazer com que Deus olhe os frutos que elas estão dando e então falam: eu vou amar então esse meu filho. Nós somos quase que como uma árvore invertida. As nossas raízes estão no céu. Nós estamos sugando de lá a nossa identidade, para aqui na terra então poder dar frutos aos homens que ainda não conhecem esse Pai maravilhoso, que ainda tem a sua identidade firmada na cultura, na sociedade ou naquilo que as pessoas falaram sobre ele. A nossa identidade vem do alto. Então defina a sua identidade segundo aquilo que as Escrituras diz sobre você. A sua identidade está definida aqui nas Escrituras. Conheça e se fortaleça nela, porque fazendo assim, você terá pés firmes para transitar no meio de uma geração de identidade destruída, fragilizada e corrompida. Você terá segurança de que está seguindo na direção que Deus quer da sua vida. E o meu desejo é que essa mensagem fale com você
e ajude você a alinhar a sua identidade no alto. Que Deus te abençoe grandemente. Quero orar por você. Pai, obrigado, Deus, por cada um que está vendo essa mensagem. Obrigado porque o Senhor se encarregou de abrir os céus e de falar audivelmente com Jesus. Certamente ele não precisava disso, porque ele, sendo Deus, sabia de todas as coisas. Estava seguindo o plano da Trindade Divina. Mas nós precisávamos. Nós precisávamos para ter segurança de que, de fato, não era um simples homem. Nós também temos esse texto como um modelo de paternidade que deve ser aplicado em nossos lares. Deus, há muitas pessoas no Brasil e no mundo com uma identidade tão corrompida, fruto de dores, fruto de palavras depreciosas, frutos de cultura distante do Senhor, pessoas que têm se movimentado na vida com uma identidade toda trincada, deturpada. E por isso elas lutam tanto com tantos sentimentos de inferioridade, de insegurança, de medos. Pai, conduz essas pessoas à Tua palavra, que eles conheçam o plano do Senhor, o manual do Senhor, que diz claramente quem somos. Somos criaturas do Senhor, com o propósito de glorificar o Teu nome. E nós fazemos isso com todos os dons e habilidades que o Senhor nos deu. Aqui está a nossa identidade, no que o Senhor fala em Sua palavra sobre nós. Tapa os ouvidos desta, ó Pai, para todas as insinuações malignas que tentam deturpar a segurança dela de que o Senhor o ama. Pai, limpa desse coração legalista a ideia de que ele é mais amado por fazer alguma coisa. Não, Senhor, o Senhor o ama e deseja também dar a ele uma vida abundante, leve, graciosa, que o Senhor possa conduzir cada um nesta direção. Sejamos cristãos que tenham a identidade firmada do alto. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, quero ser somente Teu, tão submisso a Tua
céu, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Oh, que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa,